Católica gritou. E aonde está a igreja evangélica? Estamos aqui agora como um eco, bem depois de outras pessoas, mas com poucas vozes. Nós temos visto na televisão programas, líderes que não falam desse Programa Nacional de Direitos Humanos, falam de qualquer coisa, de seu interesse, de prosperidade, mas não estão educando, não estão alertando o povo, porque nós estamos vivendo num pré-período de inquisição, tirania a ser imposta aqui no Brasil. O Programa Nacional de Direitos Humanos é uma destruição, é uma falência do Estado, Estado social, Estado da família. E família, quando eu falo, é aquela família que procria, é a família homem, mulher, que geram filhos. Não estamos falando aqui, como o plano fala, do incentivo ao casamento de pessoas do mesmo sexo. Parece que está na moda. Está na moda ser homossexual no Brasil, porque há incentivo público. A mídia fala, o Big Brother, que é um programa de desconstituição de valores, de imoralidade, de prostituição, aonde há uma vitrine, aonde a própria TV Globo muda o seu logotipo para colocar as cores do arco-íris, para mostrar um pano de fundo, incentivando a questão. Quando você fala contra essa forma de vida, você é taxado de homofóbico, você é perseguido, você é atentado, e ainda tentam te criminalizar sem existir ainda a lei de crimes aqui no Brasil, alegando discriminação. Nós temos o direito constitucional de discordarmos de todas essas práticas que estão sendo colocadas pelo plano. Mas, queridos, se este plano continuar a caminhar, isso é apenas o início. É apenas o início, porque alguns setores da sociedade, como eu coloquei aqui, exército, a imprensa, uma parte da Igreja Católica e uma parte bem pequena ainda dos líderes evangélicos que não se atentaram para a grande desgraça, o ovo da serpente. Temos que destruir este ovo agora, antes que nasçam essa desgraça. A população brasileira tem que saber que o atual governo colocou na pauta de votação um programa que desconstitui, que destrói os valores basilares da família, valores que vão trabalhar a questão da pedofilia, que vão incentivar a prostituição. Aonde já se viu falar em legalização da prostituição como direito humano? Direito humano é pegar uma prostituta e reintegrá-la à sociedade, aplicar políticas públicas corretas, políticas públicas que tratam da sua saúde, que tratam de forma digna, não ela ficar na noite se entregando para qualquer homem, para um bicho, para um animal, para ser violentada, para sofrer perseguição, e querer que ela tenha política de legalização dessa patifaria, dessa chaga da sociedade. A prostituição é uma chaga. Acaba com o sexo feminino, joga ela com suas estruturas no lixo, ela se sente... Eu não conheço prostituta, depoimentos de prostituta que falam que tem prazer em se prostituir. O Estado tem que olhar para essas mulheres com políticas de retirá-las e dar inserção, dar qualidade de vida, políticas voltadas para que essas mulheres tenham condições de estudar, condições de deixarem de vender o seu corpo. Nós, como cristãos, sabemos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E quando esse corpo ele é maltratado, ele é vilipendiado, isso faz mal à nossa natureza. Este Plano Nacional de Direitos Humanos traz uma coisa muito perigosa, que às vezes no meio do segmento evangélico gera discussão. Ele retira os símbolos religiosos, e aí diga-se símbolos cristãos, que é a cruz. É a cruz que estão dentro dos órgãos públicos. E algumas pessoas falam, mas a cruz tem ligado a uma certa, ao catolicismo. Eu não tenho nada a ver com isso. Queridos, o simbolismo de se tirar ali o símbolo cristão é se retirar a Bíblia, é se retirar a carga cultural brasileira da questão do cristianismo. 97% da população brasileira declara conhecer a Deus, crer no Deus, e 3% é ateu ou diz que não tem religião. O que nós estamos vendo é uma ditadura de 3% contra 97%. A origem do símbolo da cruz dentro da justiça está para se lembrar que a maior violência
se causou contra o homem que foi Jesus Cristo, que foi crucificado por nós, pelos nossos erros, e para que esses julgadores olhem para aquela cruz e se lembrem e não façam mais injustiça. Quando se retira um símbolo religioso como a cruz, está tentando se aniquilar o princípio que o Estado é laico, mas não é um Estado ateu. Existe uma carga, sim, de termos que falar do cristianismo. Ora, eu retiro o símbolo do cristão, retiro isso das repartições públicas e faço como a Europa fez, que não se fala mais nada hoje. E ao mesmo tempo que eu mando retirar os símbolos através do Programa Nacional de Direitos Humanos, eu faço uma campanha, como começou na segunda-feira da semana passada, do Governo Nacional, através das secretarias de assistência social. E aqui no Rio, tem-se uma secretária de assistência social de nome Benedita da Silva, que se diz de evangélica cristã, e está fazendo uma campanha para aceitar o seu orixá. Eu não sei se vocês sabem disso. O governo publicou no jornal de domingo passado, domingo retrasado, onde estava o governo dizendo: vem o IBGE para fazer o censo e diga qual é o seu orixá, declare a sua fé, declare a sua cultura. Ao mesmo tempo que o mesmo governo federal quer dizer que o Estado é laico, retirando o princípio que está ali na nossa cultura. A Constituição está sob a proteção de Deus. Promulgamos essa Constituição nas câmaras federais, no Senado Federal, na Câmara de Deputados, na Assembleia Legislativa, sob a proteção de Deus. Nós abrimos essa sessão. E vem o governo federal e fala: vamos retirar todo o símbolo do cristianismo da sociedade. Mas manda fazer campanha para aceitar o orixá, para aceitar a religião afro, alegando que é cultura. A minha cultura também é cristã. Eu tenho uma fé cristã, mas a minha cultura, eu fui criado sob o ensino judaico-cristão. Os meus valores culturais são cristãos. Então eu tenho direito, sim, num país de 97% da população acredita num Deus cristão, por que não manter o símbolo? E aí vem o governo e diz: nós vamos modificar também, vamos mexer. Mas até o dia de hoje, dia 29 de março de 2010, não foi republicado o novo decreto. E mais, este governo já mostrou a sua cara. Este governo já mostrou o que veio. Está aí o Plano Nacional de Direitos Humanos. Está o Brasil sem homofobia, desde 2002, lá no programa de governo. E o que nós temos falado? Não se esqueceram. A culpa é minha. Vem o ministro Vanucci e fala: olha, esse programa não é do presidente, não. Foi as feministas que fizeram. E nós vamos recuar. Vamos recuar. E nós estamos atendendo de palhaço, olhando isso acontecer, e não estamos fazendo nada. E o pior, ele trata de ações na educação. A educação, ela move essa nação, ela transforma a sociedade. Hoje, os colégios todos estão monitorados através de programas de qualificação, de medição do ensino, repasse público. E está aqui, no Plano Nacional de Direitos Humanos, diretrizes para que os professores sejam todos eles ensinados a atender o direito humano que está nessa cartilha. Você que é professor como eu, você que é professor do Estado, do primeiro grau, do segundo grau, da faculdade, não vai poder falar nada contra a cartilha de direitos humanos, porque está previsto aqui. Os professores serão doutrinados e obrigados a ensinar sobre direito humano segundo a cartilha. Os alunos vão ter que ler a cartilha. Vimos aqui algumas apresentações sobre cartilhas de homossexuais, de pedofilia, de drogas. Isso é o início. Isso é apenas o início do que se mostrou até agora. Você imagine o que aconteceu na época de Hitler, Mussolini. Foram doutrinação, um governo central doutrinando. E é o que querem fazer no Brasil. Estão querendo doutrinar a nossa próxima geração e atual com uma cartilha nefasta, uma cartilha tirana, uma cartilha que tenta impor uma tirania de um Estado fascista, marxista, que tentam quebrar os nossos valores, tentam acabar com a nossa voz. Se esse plano